Oi, tudo bem contigo? Maravilha. Bom, esse é o momento em que eu quero dedicar a falar um pouquinho sobre a Páscoa. Hoje, dia de celebrar a Páscoa. A Páscoa que na raiz da palavra significa passagem. Essa Páscoa ela é realizada pela primeira vez, a Páscoa judaica, no Egito ainda, quando Deus declarava a última praga. É importante entender o sentido, o porquê e como que deveria ser feito para depois se saber o símbolo e como esse símbolo é tido e dito hoje nos nossos dias. Na 10ª praga, Deus disse a Moisés, fala aos filhos de Israel para separarem por família um cordeiro e sem mancha, sem defeito. E eu quero que vocês sacrifiquem esse cordeiro, coloque o sangue dele numa bacia e esse sangue vocês passem sobre os umbrais da porta. Eu quero que vocês assem esse cordeiro e celebrem em família, porque essa noite o anjo da morte vai passar sobre o Egito. E aonde não houver a marca do sangue, haverá morte. Ele vai entrar e vai trazer morte. Mas aonde não houver aonde houver a marca do sangue, não haverá morte, mas aonde não houver a marca do sangue, haverá morte. E a Bíblia diz que assim o foi, e o Egito sofreu uma grande mortandade, todos os primogênitos do Egito morreram, só não aonde havia a marca do sangue. No caso, era o povo de Israel que estava ali no Egito. E a Bíblia diz que depois dessa praga, Faraó soltou o povo e Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e foi celebrar para o Senhor uma festa no deserto. A partir de então, na lei de Moisés, quando Moisés ele institui as leis ali diante de Deus, a Páscoa é uma das grandes festas dos judeus. E eles celebram essa festa todos os anos, lembrando de como Deus deu livramento pelo sangue do cordeiro no umbral da porta e pelo cordeiro ali que foi morto. E a passagem do anjo da morte, ele sendo livre da morte, livre do Egito e passando de um cativeiro para uma vida, passando de uma situação de prisão para uma situação de liberdade, e assim eles celebravam, sempre nesse intuito. Quando Jesus ele veio, João Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de então tem-se a ideia de que Jesus, o Cristo, ele salvaria o homem, salvaria os judeus, salvaria o povo dos seus pecados, dos seus inimigos totalmente. O que os judeus não entenderam é que ele não seria um libertador, não nesse momento, para com os romanos, que no caso dominavam toda a terra e dominavam o mundo, mas seria um libertador contra o grande mal que havia sobre a vida da humanidade, que desde Adão até então tinha vencido, que era o símbolo do pecado, que fez todos os homens pecarem, e por consequência do pecado, a morte vinda ao mundo. Então, Jesus veio para vencer algo muito maior do que apenas o Império Romano, mas veio para vencer a morte. Aí nós temos a explicação final pela qual o grande livramento de Deus, porque a Páscoa ela vem sobre essa palavra, vai haver uma passagem aqui. No caso, passaria a morte sobre o Egito. E eu vou dar um grande livramento para vocês. O grande livramento de Deus não seria contra os romanos, mas seria contra o pecado. E aí, na sexta-feira, ele é crucificado. No mesmo dia, ele morre, é enterrado. Sábado, que nós chamamos sábado da aleluia, ele esteve na sepultura. No domingo de manhã, quando as mulheres foram, entre elas as duas Marias, foram lá ver o sepulcro para embalsamá-lo, e um anjo estava sobre a pedra que estava na frente do sepulcro, que já tinha sido removida, e o anjo disse: por que o procurais no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E isso fica tipificado pela obra de Deus, ou seja, o cordeiro, o sangue foi derramado, o livramento veio, e ele morreu já pelos vossos pecados. Assim como na Páscoa do Egito morreu um cordeiro, na Páscoa também morreu o Cordeiro de Deus, Jesus, e ele veio para pagar o preço sobre os nossos pecados, morreu e ressuscitou. Então, hoje a Páscoa cristã, ela tem essa junção de símbolos, e para nós talvez fique até mais simples para entender. Ou seja, para nós cristãos, o que é a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo como carne, para pagar pelos nossos pecados, morrer pelos nossos pecados
e depois que pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Ressuscitou e trouxe para nós a verdadeira vida, a verdadeira esperança. Então, falar de Páscoa para nós não é apenas falar de um livramento que se deu pela morte, mas falar da vida que nos foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando de Páscoa cristã, ele morreu a nossa morte, se entregou por nós, derramou seu sangue para nos purificar, nos livrar de todo o pecado e da morte, e nos deu vida. Vida e vida eterna na sua presença. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.